Hoje nós iremos estudar as razões trigonométricas no triângulo retângulo, particularmente o cosseno. Então, eu tenho um triângulo retângulo, o lado oposto a esse ângulo reto eu vou chamar de hipotenusa. Vou observar esse ângulo beta, o lado que está oposto ao ângulo beta eu vou chamar de cateto oposto. O ângulo que está próximo a esse ângulo eu vou chamar de cateto adjacente. O que é que diz o cosseno? Ele fala a seguinte coisa, que o cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo e a medida da hipotenusa. Então, eu tenho a seguinte coisa, vou observar o ângulo beta, o que é que eu tenho? Então, o lado que está oposto ao ângulo beta, eu vou chamar de cateto oposto, que está próximo ao ângulo cateto adjacente, e eu vou ter a hipotenusa. Eu só vou levar em consideração apenas o cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto oposto para mim não vai servir. Então o que é que eu tenho? Cosseno de beta vai ser igual ao cateto adjacente, será a medida AB sobre a medida da hipotenusa, que será BC, relacionada ao ângulo B. Então, o que é que ele fala? Que cosseno será o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Agora eu vou observar o ângulo gama. O que é que eu vou ter? Eu vou ter a seguinte coisa. Relacionado ao ângulo gama. Aqui está próximo ao ângulo será o cateto adjacente, está depois do outro lado será o cateto oposto. Como eu quero saber apenas o cosseno, então será o cateto adjacente, será essa medida daqui para cá, ó, AC, daqui AC, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa será BC. Observando o ângulo C, no caso seria esse ângulo gama. Vamos aqui ao exemplo. Examine o triângulo retângulo representado abaixo e calcule o valor destas razões. Então aqui a primeira razão, o cosseno do ângulo alfa. Então como é que eu vou fazer aqui, ó? Cosseno do ângulo alfa. Aqui eu tenho o cateto oposto. Aqui será o cateto adjacente e aqui será a hipotenusa, observando este ângulo. Observando este ângulo aqui, ó. Então, cosseno, isso vai ser igual a cosseno de alfa. Então, quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o 12. Dividido pela hipotenusa. Quanto é qual é a hipotenusa? 15. O que tem em comum o 12 e o 15? Os dois são divisíveis por 3. Então, posso dizer que o cosseno de alfa, isso vai ser igual a 12 dividido para 3 vai ficar 4, sobre 15 dividido para 3 vai ficar 5. Agora, continuando, o item B, eu quero saber o cosseno do ângulo beta. Então agora não quero saber relacionado a este ângulo, eu quero saber relacionado ao ângulo beta. A única coisa que vai permanecer é a hipotenusa. Vou apagar aqui. Então observando o ângulo beta, esse ângulo beta aqui, ó, eu vou ter o lado que está oposto ao ângulo beta será chamado de cateto oposto. Aqui será o cateto adjacente. Então, cosseno de beta será o cateto adjacente será 9. A hipotenusa é 15.
que é que tem em comum entre o 9 e o 15? Os dois são divisíveis por 3. Os dois são divisíveis por 3. Então, 9 dividido para 3 vai ficar 3. 15 dividido para 3 vai ficar 5. Vamos para o próximo exemplo. Para consertar um telhado, o pedreiro Pedro colocou uma escada de 8 metros de comprimento numa parede, formando com ela um ângulo de 60 graus. A altura da parede que o pedreiro apoiou a escada é. Então ele deu o seno, o cosseno e a tangente de 60 graus. Só que, vou observar aqui, tirar os dados aqui do problema. Observando esse ângulo aqui, ó. Está oposto ao ângulo reto, aqui será a hipotenusa, que eu vou chamar de X. O lado que está próximo ao ângulo eu vou chamar de cateto adjacente. E ele quer saber quanto equivale a altura da parede. Apagar aqui, tá errado aqui, ó. Quer saber a altura da parede. Então a altura da parede eu vou dizer que vale X. Então eu vou usar o cosseno. Então vai ficar assim: cosseno de 60 graus. Isso vai ser igual a o cateto adjacente, que vale X, dividido pela hipotenusa. Quanto é que vale a hipotenusa? 8. Quanto é que vale o cosseno de 60 graus? Aqui é o seno de 60, aqui é o cosseno de 60. Então vou utilizar este valor aqui, ó. Então substituindo, vai ficar 1/2. Isso vai ser igual a X sobre 8. Produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. Então vai ficar 2 vezes X, vai ficar 2x. 8 vezes 1 vai ficar 8. Então 2 está multiplicando, vai passar a dividir no 8. Então x vai ser igual a 8 dividido para 2. Portanto, x vai ser igual a 4 metros. Vamos para o próximo exemplo. Um avião levanta voo em B e sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. Qual a distância percorrida quando alcançar a vertical que passa por uma igreja A situada a 2 km do ponto de partida? Então tá aqui, ó. Eu tenho o avião partiu aqui do ponto B entre o chão e a partida formou um ângulo de 15 graus. Ele falou aqui passando pela igreja na vertical é o ponto A. Ele falou do ponto B até o ponto A vale 2 km, que equivale a 2.000 metros. Ele quer saber a distância que ele percorreu ao passar pelo ponto A aqui na vertical. Então como é que vai ficar aqui? Tirando aqui os dados do problema. Aqui eu vou ter, observando aqui, ó, que vale o ângulo de 90 graus. Aqui será o cateto adjacente, observando esse ângulo. E aqui será a hipotenusa. Então vai ficar assim: cosseno de 15 graus vai ser igual a o cateto adjacente, que vale 2.000, sobre a hipotenusa. Quanto é que vale a hipotenusa? Vale y. Quanto é que vale o cosseno de 15 graus? Ó, o cosseno de 15 graus está aqui, ó, vale 0,97. Então vou substituir, ó, ficar 0,97. Isso vai ser igual a 2.000 sobre y.
quando aparece aqui é 1. Então vou cruzar aqui, ó. Produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios. Então 0,97 vezes y vai ficar 0,97 y. Isso vai ser igual a 1 vezes 2000, vai ficar 2000. Portanto, y vai ser igual a 2000 dividido para 0,97. Então, dividindo 2000 por 0,97, isso vai ser igual a 2061,85 metros. Então, a altura que o avião, ao passar pela igreja, é de 2061,85 metros. Continuando. Uma escada encostada em um muro de 3 metros de altura, conforme indicado na figura abaixo. Tá aqui, ó, a figura. Ele quer saber o comprimento dessa escada. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Observando aqui esse ângulo, esse 3 vai ser o cateto adjacente. O tamanho da escada, vou dizer que vale x, que é a hipotenusa, que é a hipotenusa. Então, eu vou escrever aqui, ó. Então, cosseno de 30 graus, isso vai ser igual a o cateto adjacente, que vale 3, dividido pela hipotenusa. Quanto é pela hipotenusa? Vale x. Então, quanto é que vale o cosseno de 30 graus? Ó, o seno de 30 vale 1/2, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, vou pegar este valor. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a 3 sobre x. Vou cruzar o meio pelos extremos. Então vai ficar assim, ó. Raiz de 3 vezes x vai ficar x raiz de 3. Que isso vai ser igual a 2 vezes 3 vai ficar 6. Portanto, x vai ser igual a 6 sobre raiz de 3. Não pode ficar raiz no denominador. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o chamado fator racionalizante. Que é um fator racionalizante? Será o número que está aqui no denominador. No caso aqui será a raiz de 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Então vai ficar assim, ó, x vai ser igual a 6 vezes raiz de 3 vai ficar 6 raiz de 3. Eu vou multiplicar o número que está aqui fora, quando aparece aqui é 1. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 9. Portanto, x vai ser igual a 6 vezes raiz de 3. Quanto é que vale raiz quadrada de 9? Vale 3. Eu posso dividir o 6 por 3, que vai ser 2 raiz de 3 metros. Então, esse aqui é o tamanho da escada. Se ele tivesse dado o valor da raiz de 3, vocês iriam tirar de dentro e multiplicar por 2.